Bem, pessoal, agora a gente vai trocar uma ideia aqui de leve, só para a gente poder entender como que funciona, né? Como que vai se desenrolar essa atividade 2, tá? Só para a gente poder ter um entendimento melhor. Quando a gente fala de peça piloto dentro de fiação, a gente está falando justamente de fio. Isso aqui, ó. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu quero saber na atividade 2, a peça piloto que eu vou produzir, quais são os procedimentos operacionais e um cálculo de produção para poder fazer a peça piloto, correto? Vamos entender por partes o negócio. Primeiro deles, procedimento operacional. Cada máquina, né, desde a Blendomat até, se for num filatório, até uma fiação de anel, até o open-end, vamos até dispensando aqui a conicaleira num determinado momento, como que funciona esse procedimento operacional. Cada máquina vai ter uma forma de se proceder. Cada máquina vai ter a sua forma de atuação, a sua forma de trabalho. Então, para cada máquina, independente se vai ser o mesmo operador ou não, é interessante que nós tenhamos um procedimento para ela. Até porque, um exemplo prático para o nosso caso aí de Minas, tá? Se a gente trabalha com um determinado tipo de mistura de algodão, você vai ter uma abertura de grelha das máquinas da sala de abertura totalmente diferente se nós trabalhássemos com uma mistura de algodão um pouco mais suja. Você teria que ter uma abertura um pouco maior das grelhas. E isso daí, de certa forma, interfere no procedimento de trabalho do funcionário, certo? Então, como que funciona a questão do procedimento operacional? Para cada situação, para cada tipo de máquina, você vai ter um formato de trabalho, certo? Sendo que esse trabalho ele pode ser modificado, a forma desse trabalho, de acordo com o tipo de mistura que vem entrar lá na frente quando a gente trata do processo de fiação, correto? Então o que vai acontecer aí, pessoal? Vamos lá. Exemplo, SPMF não deve ter tanto problema assim com relação ao processo, né, de produção. Agora, quando vai para as próximas máquinas, CLP, misturador com CLC3, aí nós já começamos a ter determinados parâmetros que vão sendo modificados de acordo com o tipo de mistura que entra lá na frente, certo? Até o próprio SPMF, se você pensar pelo lado, por exemplo, de ter uma mistura com mais sujeira. Então você sabe que entrando mais sujeira, as caixas, principalmente a caixa onde tem o acúmulo de cascas, serragem, ela vai ter que ser trocada com um período um pouco menor, ou seja, a cada 10 minutos ele vai ter que fazer a troca daquela parte, ao invés de se tiver uma mistura um pouco mais, digamos assim, limpa, ele possa fazer isso a cada 40 minutos. Isso, né, essas diferenças são interessantes de vocês colocarem, por exemplo, num possível procedimento operacional. Tá? Procedimento operacional funciona dessa forma, ok? É parâmetro de máquina, como que a máquina funciona e quais são os parâmetros que eu ajusto nela caso haja algum tipo de diferenciação no meu material lá atrás. Legal? Então, com relação à parte de procedimento operacional, o que eu tinha para dizer é isso. Eu acho que dá para ter uma ideia legal de como que funciona essa questão de procedimento operacional. Tranquilo? O outro caso que a gente ia falar é a respeito do cálculo de produção, né? Até agora a gente vem falando sobre cálculo de produção como nós fizemos nos outros dois exercícios, nós falamos sobre carga, por exemplo, né? Mas a gente está falando, de novo, estamos falando disso daqui, produção de um fio. Então, para eu produzir um fio, eu preciso de uma quantidade específica de matéria-prima. Essa quantidade específica de matéria-prima depois vai ser transformada em fita, para depois ser transformado, se for para um filatório de anel, em pavio, para depois o pavio se transformar nesse fio, né? É o raciocínio mais prático, mais lógico que nós temos. Então o que vai acontecer contigo? Você vai chegar e vai fazer o seguinte: o que eu preciso de algodão? E aí, dessa quantidade, eu vou ter a quantidade que eu preciso para fazer a minha fita, ok? Depois,
eu tenho a quantidade de maçaroca, tranquilo? Para depois eu saber qual é a quantidade de fio. Até então, é o que segue o script, é o que manda o script, não é isso? Só que quando a gente trata de cálculo de produção, a gente está falando daquela galera lá do PCP, tá lembrado? Que a gente conversou bastante sobre isso. Como que vai funcionar então? Quando a gente trata sobre cálculos de produção, a gente está levando em consideração justamente o seguinte, pessoal. Para eu produzir uma quantidade desse fio, não precisa ser a bobina toda. Se você sabe a quantidade enrolada de fio em uma bobina, em uma espula do filatório, uma espula do filatório tem quantos metros de fio enrolado? Essa quantidade de metros de fio enrolado em uma espula, quanto que você precisou de fita de maçaroqueira para poder produzir essa quantidade que está enrolada dentro da espula? Certo? E aí vão entrar aqueles cálculos que nós vimos no exercício 27 e 28, como por exemplo a questão da duplicação para estiragem, o cálculo de estiragem da máquina, perfeito? E aí você vai jogando esses dados de forma que o fio, para você produzir aquela quantidade de fio, você vai precisar de uma quantidade de pavio. Essa quantidade de pavio que você produziu, você não precisou de uma quantidade de fita, cara? Não foi isso? Então o que vai acontecer, gente? Vai prestando atenção no que a gente está falando agora. O que a gente está fazendo aqui é o que a gente costuma dizer dentro de fábrica, que é a tal da engenharia reversa. O que é isso? A gente está falando de lá do final do processo e estamos começando a escalonar isso de trás para frente. Ou seja, a quantidade que eu produzo lá atrás, eu preciso de quanto do processo anterior, e para chegar nesse processo eu preciso de quanto do outro, para chegar nesse quanto do outro, e por aí vai. Certo? O que a gente está fazendo aqui agora. Para chegar no fio, eu precisei de uma quantidade de pavio. Só que para construir essa quantidade de pavio que eu produzi, que eu usei, perdão, para produzir esse fio, você concorda comigo que para produzir a quantidade de pavio necessária, eu precisei de uma quantidade específica de fita? Aí, ó, para chegar na fita, eu não preciso de matéria-prima? E aí como que vai funcionar isso? Se eu tenho matéria-prima para chegar na quantidade de fita, para produzir a maçaroca que produz o fio, então como é que vai funcionar? Para chegar aqui, quanto de algodão que eu tive que colocar na minha sala de abertura para poder produzir a quantidade de fita necessária, que vai me dar a quantidade de pavio necessário para poder chegar na quantidade de fio necessária. Certo? Complicado? Pode ser um pouquinho. Não vou mentir para você não. Mas a partir do momento que você começa a pensar de trás para frente, ou seja, a quantidade que eu preciso lá na frente de fio, eu quero produzir uma espula inteira, ótimo. Uma espula inteira tem quantos metros de fio enrolado? Tem tantos. Então, desses tantos, quanto que eu precisei de pavio, de maçaroca para produzir? Tanto, outro tanto. Esse outro tanto, essa outra quantidade de pavio, quanto que eu precisei de fita de passador para poder produzir essa quantidade de pavio? Sempre fazendo a pergunta para o processo anterior. Dessa forma você vai conseguir matar essa atividade de forma tranquila, levando em consideração ainda mais a questão dos dados que a galera da fiação com certeza já está repassando para o pessoal aí. E outro dado importante é o que acredito que é a Vivi, que está trabalhando muito com essa questão do processo, né, engenharia de processo, a parte de instrução de trabalho. Vai ser muito importante esse entendimento de como que está sendo feito aí, para a gente poder trabalhar a questão do procedimento operacional das máquinas. Fechado, gente? Então, o recado que eu tinha que passar para vocês, que eu queria passar para vocês a respeito da atividade 2 é essa. Tá legal? Eu acho que vai dar certo aí pra gente, assim como os fluxogramas deram muito certo e todos vocês, todos os grupos, estão de parabéns. Legal? Um abraço para todo mundo aí, a gente vai se vendo. Um abração.